Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. Hoje nós vamos falar de um assunto bem atual e bem importante que vai levar todos vocês para uma reflexão, uma volta ao nosso interior para a gente entender e compreender um pouquinho os nossos sentimentos. E eu já abro esse programa te fazendo uma pergunta. O que é felicidade? O que te traz felicidade? E para falar sobre esse tema, a gente convidou a psicóloga Daniela Campagnolo para falar um pouquinho sobre esse assunto, para te ajudar a encontrar dentro de você mesmo a felicidade. Bem-vinda, Daniela. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite, né, Sandra? Sempre muito bom estar aqui nesse programa, que é uma referência para nós. É verdade. Né? Como cidade, assim, né? Sempre com assuntos bem interessantes. Boa noite também, né? Os telespectadores. E a ideia é a gente conversar um pouquinho, né? Sobre o que é felicidade. Pois é, eu já abro te perguntando, o que é felicidade? E olha que eu ia te perguntar o que é felicidade. Porque eu acho que a partir daí a gente já começa a pensar que a felicidade, para mim, é uma coisa, para ti é outra, né? Existem alguns parâmetros para a gente poder avaliar a felicidade, mas, na verdade, a felicidade é uma coisa muito de cada um, né? É verdade. Mas assim, para a gente poder pensar, então, um pouquinho, né, a partir, assim, das referências teóricas que a gente estuda, né, e eu tenho toda a minha formação na teoria psicanalítica, e de um tempo para cá eu comecei a estudar neurociência, e agora esse mês eu concluo uma especialização, vou ser neurocientista também. Opa, que legal! É fascinante, né? É fascinante. É fascinante. O nosso cérebro, ele é incrível, assim, e quando ele se linka, então, às nossas emoções, às nossas vivências, né? Quando a parte orgânica se mescla com aquilo que a gente sente, que é subjetivo, então ele se torna mais incrível ainda, né? Por isso que a gente está aqui. A gente usa realmente só 1% do nosso cérebro, Não. Aproveitando esse encaixe? Não. Nosso cérebro é sistêmico, né? A gente utiliza todas as estruturas, a menos em caso de lesão, né? Mas a gente utiliza todas as estruturas, todo o funcionamento, ele é sistêmico. Isso a gente chama que é neuromito, né? Então, assim, são mitos que se criam acerca do nosso cérebro e esse é um deles, né? É muito comum, 1%, 10%, 50%, não. A gente utiliza todos, é um funcionamento, né? É uma corrente encadeada. Algo que não funcione, com certeza vai nos trazer algum tipo de efeito, enfim, né? De sintoma. E falando um pouquinho dessa corrente, durante o dia a gente passa por muitas emoções. A gente pode sair de um pico de felicidade, de alegria, para ir por uma crise de choro, de repente. Uhum. Como é que é toda essa compreensão? O que faz com que a gente tenha todas essas emoções? Uhum. Eu acho que tu fala assim, de uma coisa que é bem importante, né? Então, assim, a neurociência, ela nos fala em emoção como um sentimento básico, basal, assim. Tá? Orgânico, tá? E o sentimento, então, a emoção ela é um impulso orgânico. O sentimento é a representação psíquica desse impulso basal ali. Então, o sentimento é aquilo que nós representamos, nós significamos como alegria, como tristeza, enfim. A emoção são 4, a princípio, 4, tá? Que é a raiva, o medo, a tristeza e a alegria. Uhum. Desses 4, muitos eles vão se mesclando, se misturando, se ligando, se desligando e eles formam os nossos sentimentos. Esses que interferem no nosso dia, que é o que tu está falando, né? Então, assim, a partir da alegria vem a felicidade, vem a emoção, vem a motivação, né? Vem várias coisas. Então, com certeza, nós vivemos um misto, porque nós temos muitas emoções e muitos sentimentos que circulam dentro da nossa mente, né, da nossa vida, enfim, ao longo do dia e ao longo de toda a nossa constituição como pessoa, como sujeito, né? Verdade. E muitas vezes a gente não consegue identificar o que está nos deixando triste, que está nos deixando feliz. Às vezes a gente consegue. Aí entra aquela frase que eu te dizia, né, que eu acho linda, que é uma música, eu adoro música, acho que a arte nos representa, né? Com certeza. E aquela música que nos diz assim, que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, tem coisas que são muito íntimas, que são nossas com o nosso travesseiro. E que só nós entendemos, às vezes, o que nos deixa triste, alguma coisa que a gente enxerga, que mexe com os nossos aspectos mais inconscientes, né, que se linka com coisas da nossa história. E só nós conseguimos entender
Então, uma coisa que me deixa triste não te deixa triste. E ao contrário. É assim que funciona. É assim que funciona. Diversas formas de ser feliz existem, mas às vezes a gente não consegue mensurar qual é a que realmente nos faz feliz. Exato. E aí a gente está vivendo uma guerra interior? Muitas vezes, Sandra, a gente acaba não conseguindo identificar o que nos faz feliz porque a gente vive a partir de estereótipos, né? Sim. Então, assim, o que é ser feliz? A gente volta à nossa pergunta. Vamos supor que surgisse agora aqui para nós, assim, um gênio da lâmpada, uma fada madrinha, e que nos dissesse, Sandra, eu vou realizar todos os teus desejos, todos. Nenhum vai ficar de fora. Nossa, ia ser difícil dizer quais seriam todos. Não, são todos, né? Todos, tu poderia fazer uma lista assim. Dizem que fada madrinha são só 3, né? Mas nesse caso é uma fada diferente, ela vai realizar todos os teus desejos. Bem isso. Seria difícil dizer quais são esses 3, porque a gente tem tantos desejos, né? Tantos. Mas vamos supor que fosse possível e ela realizasse todos os teus desejos. O que aconteceria contigo? Realizasse todos os meus desejos, o que aconteceria comigo? Será que nós seríamos felizes ou será que nós morreríamos? Nós morreríamos. Porque o que nos mantém em movimento é exatamente a falta. A falta é aquilo que nos faz criar, a falta é aquilo que nos move, a falta é aquilo que nos faz acordar de manhã com novas perspectivas, mesmo quando a gente esteja triste, né? Aí quando não existem perspectivas, a gente pode pensar em aspectos depressivos, né? Mas assim, a falta nos move. Então, aquele estado de nirvana, né, como se chama assim, de total completude, ele é a morte. O Freud já nos dizia isso, né, dentro da sua teoria. Então, se todos os desejos forem satisfeitos, não vai existir razão para buscá-los. Mas a gente vive tanto um desejo de ter todos os nossos desejos satisfeitos, quanto uma cultura também, que nos diz que a gente tem que ter tudo, né? É verdade. Nada pode faltar. Então, assim, desde os aspectos materiais, até os aspectos emocionais, até a realização profissional, nada pode faltar. Porém, a falta nos faz ser criativo, né? Muito criativos. Né? Estamos nos reinventando. Nós ríamos antes sobre isso, né? Assim, a falta de luz ontem gerou, assim... um estresse e uma criatividade aguçada de todo mundo. Exatamente, um estresse e ao mesmo tempo uma criatividade, né? Então, se a gente for buscar isso assim linkado à felicidade, a felicidade ela está no caminho e não na chegada. Faz parte do caminhar. Faz parte do caminhar, né? O caminho se faz caminhando. E muitas vezes eu penso assim que a nossa cultura, que as nossas exigências conosco, né, elas nos fazem, eu vejo muito isso na clínica, né, até brinco com as pessoas que estão comigo, assim. Então tu vive o Midas ao contrário. Porque o Midas era um deus que em tudo que ele tocava virava ouro, né? Isso aí. Mas a gente acaba vivendo numa cultura que é do Midas ao contrário. Tudo que tu toca, tudo que tu conquista, rapidinho se desfaz, tende a se desfazer. E aí o que acontece? Então, quando tu atinge a meta, tu dobra a meta. Né? Assim é no exercício físico, né? Sim, assim é no exercício físico. Tu atingiu a meta, tu dobra a meta. Tá? Aquela meta que às vezes tu busca tanto, né? Tu sofre tanto para conquistar, ela se perde porque ela perde o sentido. Tu já está de olho lá na frente. Sim. Tá? E muitas vezes a felicidade está no caminho e está naquela pequena conquista, que não é tão pequena, muitas vezes é sofrida, né? Mas que tu não consegue valorizar suficientemente. Sim. Então, isso é um desafio nosso diário. É diário esse desafio. O nosso cérebro tem que trabalhar, hein, para correr atrás desses desafios todo dia. Tem que trabalhar. E aí, voltando para as emoções, essas 4, né? Pensa comigo, Sandra. Raiva, tristeza, medo e alegria. Então, das 4, nós temos apenas a alegria, que seria, assim, aquilo que nos move, né?
As outras Que três... a gente acha, às vezes, que é o mais importante. Isso, exatamente, que a gente acha que é o mais importante. Mas todas elas fazem parte da nossa construção. E elas são, essas outras três aqui, elas são nem sempre bem vistas, né? É verdade. Mas elas são necessárias também. Porque se nós não tivermos medo e todas as variáveis que incluem esse medo, talvez a gente viva uma vida de risco, né? A gente se arrisque demais, a gente se comprometa demais, né? Se nós não tivermos tristeza, e a tristeza ela também é importante na nossa vida. A tristeza ela nos remete à reflexão. Se nós conseguirmos nos conectar com a tristeza, nós vamos poder pensar o que está nos deixando triste, o que eu posso modificar na minha vida, né? Que significado aquela tristeza tem, de que modo ela se liga à minha história. A tristeza também é muito importante para que a gente possa buscar a felicidade. Sim. A gente fala isso referente ao luto também, né? Exatamente. Que o luto é um período importante para a gente se reencontrar também. Exatamente. Para ser vivido, né? Para ser vivido. E as realizações? Algumas pessoas dizem assim, eu só vou ser feliz quando eu comprar um carro, quando eu terminar minha faculdade. E a gente vive naquele quando eu. Por que a gente não percebe que a gente é feliz no momento? E isso é um trabalho diário também. Isso é um trabalho diário também, né? Isso é algo que, como eu te disse, são muitas variáveis, né? Sim. Existe toda uma sociedade que nos instiga, né? Porque daí tu trabalha um monte, daí tu compra o carro do teu sonho, ele já não é mais o carro do teu sonho, né? Sim. Porque já tem um outro sendo lançado e que te instiga, né? Algumas pessoas são mais suscetíveis a essa influência. Outras pessoas são menos suscetíveis. Aí vai a variável de cada um, Sim. né? Existem características de temperamento, assim, que é aquilo que vem com a gente, que é genético, né? Que é organizado dentro do nosso sistema biológico, né? Dentro do nosso cérebro, que vem conosco. Mas que pode ser potencializado ou não pelas nossas vivências, né? Por aquilo que a gente faz com o que nos é oferecido, tá? Tanto em termos de experiências de vida, como até mesmo em termos do nosso funcionamento biológico. Sim. Embora ele determine muitas coisas, a gente sabe que ele só vai determinar, isso Freud já dizia lá atrás, né? E hoje a neurociência comprova, tá? Que ele só vai se moldar de um jeito ou do outro a partir do ambiente, né? Do estímulo que se der. Então, depende muito de cada um também. Sim. Existem pessoas mais vorazes, né? Existem pessoas que desejam tudo com muita intensidade. Existem pessoas que conseguem lidar melhor com essa voracidade, né? Que conseguem mediar melhor, né? Que conseguem equilibrar melhor. E eu penso que equilíbrio é a palavra, né? É verdade. Equilíbrio é a palavra. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para o intervalo e já retorna. Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo.
Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Nós estamos falando hoje como ser feliz. E fica aí a pergunta para você se fazer hoje, se fazer amanhã e fazer todos os dias quando você acordar. O que eu posso fazer para ser mais feliz ou para ser feliz na medida exata durante o meu dia, viver todas as emoções sem me deixar abalar pelos fatores diários que acabam cruzando o nosso caminho. E equilíbrio seria a palavra certa, Daniela? Acredito que sim. Acredito que equilíbrio é a palavra. Homeostase, né? Poder encontrar o ponto de equilíbrio, que esse ponto de equilíbrio ele vai variar, com certeza, né? De pessoa para pessoa, assim. Né? Então, aquilo que me move não te move necessariamente, né? É verdade. E poder ter esse conhecimento acerca de si é fundamental. Fundamental. Porque muitas vezes a gente acaba pensando que aquilo que eu tenho que representar para o outro é felicidade. As máscaras que a gente usa, né? Não só as nossas máscaras agora em tempos de Covid, mas as máscaras que a gente usa ao longo da vida, né? Então é muito comum nós vermos, assim, na clínica a gente vê muito. Pessoas aparentemente muito felizes, né? Aquelas que tu olha e tu diz, nossa, eu quero ter a vida dela. Eu quero ter a vida dela, né? Eu quero ter a vida dela. E não. Isso é recorrente, né? Isso não é uma ou outra situação, isso é recorrente. Porque ao longo da vida a gente vai, e precisa também, né? Tu não pode estar exposta o tempo todo, né? Existem coisas que são da tua singularidade, da tua individualidade, da tua constituição. Então, são coisas que são preservadas, né? Que precisam ser preservadas. Mas a gente acaba, em alguma medida, precisando representar para o outro algumas coisas que não estão coerentes com aquilo que a gente está sentindo. E isso gera muita tristeza, né? As patologias do vazio que a gente fala hoje, né? Que tem a ver assim, com a adição, com o uso de drogas, com comportamentos de risco, né? Com situações de compras abusivas, né? E aí eu nem estou falando em bipolaridade, tá? Assim, que a gente sabe que é o extremo da felicidade, mas que por trás desse extremo de felicidade tem muita tristeza. Nem estou falando disso. Estou falando, assim, daquilo que se vive no dia a dia, assim, com pessoas que não necessariamente apresentam uma psicopatologia. Então, o equilíbrio está, de novo, aí, né? A capacidade de se conhecer e também de fazer movimentos conscientes para que a gente possa ser mais feliz. A gente precisa também fazer esses movimentos, né? Sim. Se conhecendo, a gente consegue fazer essas buscas. E a depressão? Muitas pessoas, tu olha, tu não percebe que elas estão sofrendo uma depressão profunda. Uhum. Tu, às vezes, não consegue ajudar uma pessoa porque ela não se permite mostrar o que ela está sentindo. Exato. Essa tristeza exagerada, que a depressão nada mais é do que uma tristeza exagerada. De que forma a gente pode, no momento atual, fazer alguma coisa? Pois é, a depressão ela já entra no rol das patologias, né? Sim. Então, assim, a depressão é uma patologia que precisa ser tratada, tá? Que precisa ser tratada via medicamento, via psicoterapia, tá? Então, até há uns dias atrás eu estava lendo um texto que falava muito, assim, eu achei muito interessante a conexão que eles fazem. Que a palavra, o falar, ativa o lado esquerdo do cérebro, que é onde estão os núcleos, né, que estão envolvidos no processo da fala. E que é onde também estão contidos os aspectos mais tristes e mais depressivos, tá? Então, por que a psicoterapia auxilia? Sim. Porque na medida em que tu fala, em que tu dá um significado para aquilo, tu está ativando o lado esquerdo do teu cérebro, que vai promover um melhor funcionamento. Olha que interessante. Tá? Muito interessante, muito interessante. Então, a psicoterapia, com certeza, ela tem essa função.
As medicações também, porque elas agem, enfim, né, a nível de neurotransmissores e de sinapse, enfim, que são necessárias, porque a depressão, ela tem um componente orgânico, né, mas ela, além desse componente orgânico, ela é muito somada aos aspectos da vida, né, então, assim, os traumas psíquicos, as perdas, as dores, as dificuldades que se vive, né, todas elas vão somando. Então, é um plus. A depressão em si exige um tratamento, mas não é só isso também, né? Então, assim, o que eu posso fazer por alguém da minha família, por alguém do meu círculo de amizade que não está bem? De novo, a gente entra na questão da fala, né? Porque a gente não fala só, a gente não fala só na psicoterapia, né? A gente fala em vários outros momentos, né? A maior parte, inclusive. Então, assim, estar junto, né? A empatia, a continência, ajudar, é algo que com certeza faz parte de um auxílio bem importante. Não somente na depressão, na tristeza como um todo, né? Sim, a gente tem que então falar e falar e falar. Falar e falar e acolher, né? E se sentir acolhido. E aí entra um dos aspectos que eu acho que é importante a gente pensar nessa busca da felicidade. Quando eu te acolho, quando eu sou empática contigo, quando eu faço o bem para ti, eu faço o bem para mim também. Isso é verdade. Isso é fato. É fato. Tá, isso é fato. Porque tu acaba, em alguma medida, te sentindo importante para o outro. Tu acaba te sentindo importante enquanto ser humano. Tu acaba te sentindo empático. Isso nos constrói como seres humanos. Então, assim, a gente vê nesse momento de pandemia, onde está tão difícil a vida, né, para todo mundo. A quantidade de pessoas que estão podendo ajudar, que estão se dispondo a ajudar. Então, as pessoas que são ajudadas, elas ganham com isso, mas quem ajuda também ganha. Também ganha tanto em termos afetivos, né, como mesmo em termos de neurotransmissores, né, ativa neurotransmissores do bem, digamos assim, né, que fazem com que haja um equilíbrio dentro da gente, assim. Então, fazer o bem é uma forma de se sentir feliz. Aquela palavra que está bem na moda e que muitas pessoas às vezes falam, mas falam somente. Gratidão. Seja grato, mas seja grato de verdade, né? Exato. Seja grato por tudo. Exato. Gratidão, sem dúvida, é também uma palavra e uma ação muito importante. É bem isso que tu disse, seja grato de verdade, né? Porque nós temos muitas coisas para sermos gratos, mesmo quando as coisas estão difíceis, né? É verdade. Muitas coisas. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, tá difícil para todo mundo, né? Temos que nos reinventar. Essa também é a palavra de ordem agora, né? Quando falta luz, a gente se aquece de outro jeito, né? Com certeza. Temos que nos reinventar, né? Mas, assim, também existe coisas boas nesse processo. Só que a gente tem que olhar. A gente tem que poder olhar para elas. A gente tem que poder dar um significado para elas. Então, assim, estar em casa com a tua família, poder fazer uma comidinha se tu gosta, né? Poder fazer um fogo na lareira, fazer uma brincadeira com as crianças. São pequenas coisas que compõem a felicidade. Porque se nós formos pensar, assim, o que é felicidade? Além de ser, né, muito individual, a felicidade também, se nós formos contar ao longo da vida, assim, nós temos muito mais tristezas do que felicidade. Né? Mesmo que sejam pequenas tristezas, mesmo que sejam pequenas incomodações, mas elas são muito grandes ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo da vida, né? Então, assim, nós temos grandes felicidades. Se nós formos perguntar para uma mãe, por exemplo, me fala quais foram ou qual, né, a tua grande felicidade. O nascimento do meu filho. Invariavelmente as mães vão dizer isso. Mas esse momento de muita felicidade, ele também vem agregado de medo. Será que eu vou dar conta desse bebê? Como é que vai ser a minha vida, né? Ele vem agregado de tristeza, resta ver que existem situações de depressão, né? Pós-parto, né? Ou mesmo o que a gente chama assim de baby blues, que é um outro momento que não chega a ser uma depressão, mas é uma tristeza também, né? Então, mesmo uma grande felicidade, ela vem linkada com outras emoções. Concorda comigo? Concordo plenamente. Então, a gente precisa encontrar nessas pequenas felicidades o sentido para as coisas.
Pois é, esse encontrar em pequenas coisas. Algumas pessoas devem estar se perguntando, mas... O que são as pequenas coisas? O que são essas pequenas coisas? Se o que eu tenho aqui eu não estou sendo feliz. Eu não estou sendo feliz ou eu não estou visualizando a felicidade nessas pequenas coisas? As duas coisas, né? As duas coisas. Às vezes as pequenas coisas não são as tuas coisas. Também. Né? São as coisas dos outros. Aquilo que tu aprendeu que deve te fazer feliz. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, assim, talvez para ti sim, para mim não. Essa conexão com a gente mesmo e poder identificar, assim, o que eu gosto, o que me faz feliz. Que pode ser algo que seja só para mim, mas isso me move, né? Sim. Então, assim, atividade física. Se eu gostar de fazer atividade física, por mais que a gente sofra, aquele momento me traz felicidade. Me traz a sensação de dever cumprido, ativa todo um funcionamento metabólico que me traz uma sensação de bem-estar, né? Então, atividade física, sem dúvida, sim. Sou defensora da atividade física, né? Como pessoa e como profissional. Porque ajuda a desenvolver a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Sem dúvida, tudo isso, né? Tem todo um sistema, e aí eu acho que um educador físico pode nos ajudar muito mais, mas assim, ó, tem todo um sistema que fica ativado através da atividade que traz um bem-estar psíquico também, né? Além do bem-estar físico. Ah, mas eu não gosto. Não gosto até começar a fazer, né? E aí entra a nossa motivação. É como cozinhar. É como cozinhar. Exatamente. Nesse período de pandemia, eu pelo menos escutei muitas mulheres e muitos maridos que estiveram aqui na TV dizendo a minha mulher todo dia faz um bolo diferente. Eu posso ir para casa porque eu sei que hoje vai ter um bolo diferente. Então tu percebia que aquilo era bom para ela, mas também era bom para ele. Exatamente. Era uma troca nesse momento. Perfeito, Sandra. E a troca nos traz felicidade. Né? A troca nos traz felicidade. Eu te ver bem traz felicidade. Um outro ponto que eu acho que é bem importante assim, para a gente poder identificar é a questão do sorriso, né? Sim. O sorriso, ele não existe, assim, ele não está totalmente mapeado, né? O que está envolvido neurologicamente no sorriso. Mas algumas coisas já se tem claro, né? Que, por exemplo, o sorriso, ele é um meio de comunicação importantíssimo. Importantíssimo, né? Então, assim, se tu sorrir para mim, algo bom vem para mim, que ativa todo um funcionamento meu, que eu vou querer te devolver. É verdade. Né? Eu não sei se tu já viveste essa experiência, às vezes a gente tá meio cabisbaixo, e tu passa por um bebê que tu nem conhece, e ele sorri para ti. A gente sorri junto. Não tem como não, né? Não. Existem pesquisas que dizem assim que um dos pontos importantes que liga grupo de amigo, por exemplo, é o sorriso. Pessoas que riem juntas se vinculam com mais facilidade. Isso vale para marido e mulher, para família, para amigos, né? É verdade. Então é algo, mas eu tô triste, eu não vou conseguir sorrir. Sim, porque a gente também fica triste. Muitas vezes a gente fica triste. Muitas vezes. Durante o dia, muitas vezes. Muitas vezes, né? A gente fica brabo, a gente fica triste, tudo isso a gente fica. São sentimentos genuínos, né? Não adianta a gente querer viver também uma vida modelo Facebook, modelo Instagram, né? Perfeição. Não existe. Não existe. Não vai existir nem pra mim, nem pra ti, nem pra ninguém. Na verdade, a gente tem que viver as coisas adequadas a nossa vida e poder tolerar também algumas tristezas para poder ser feliz, né? Então a gente precisa ser feliz, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta durante o dia, apesar da pandemia nos impedir de fazer o que a gente gostaria de fazer. Exatamente. Mas a gente tem que procurar ser feliz com as ferramentas que a gente tem disponível no momento. E poder identificar o que te faz feliz, né? Nem sempre é fácil, o caminho é difícil, né? Volto a dizer, o caminho da felicidade se faz caminhando, não é lá, a felicidade lá e eu aqui, não, é o processo, né? Nem sempre a gente consegue, muitas vezes a gente precisa buscar ajuda, seja a ajuda das pessoas que fazem parte do nosso grupo social, familiar, mesmo não podendo estar perto, tem outros modos de estar perto. Às vezes a gente precisa buscar ajuda profissional, mas a gente tem que se permitir essa busca, né? Eu não estou falando de depressão, que também precisa se permitir essa busca, mas aí a gente está falando de patologias, né? Estou falando
da vida, né, em situações que não existe uma psicopatologia instalada, né. Na realidade, a gente está falando de todos os passos antes para que não se chegue numa depressão. Exatamente, perfeito. E assim, a gente já está encerrando o nosso programa e fica aí essa pergunta para as pessoas. O que te faz feliz? O que você está fazendo para ser feliz com as possibilidades que você tem no momento? Exatamente. Que a gente tem que se fazer todo dia, essa pergunta, né, Dani? Com certeza, é todo dia, é a cada momento, né? É verdade. E a felicidade, ela está nas pequenas coisas. Não vamos ficar esperando que ela esteja nas grandes coisas, porque, né, vai ser muito difícil chegar até ali. Então, vamos viver ela nas pequenas coisas do dia a dia, né? É verdade. E nesse momento em que a gente não pode abraçar, vamos ser gratos pela vida das pessoas. Com certeza. Vamos rezar por elas, para que elas estejam bem, e isso vai nos trazer uma felicidade enorme. Com certeza. Gratidão é fundamental. E aí, eu sou muito grata pela essa entrevista, por você estar aqui comigo hoje. Muito grata pelo convite. Muito obrigada por mim, continuaríamos falando a manhã inteira. Com certeza. E a vocês que nos acompanham, gratidão pela sua audiência. Até o próximo programa. Um abraço.